Dando continuidade ao nosso podcast sobre o Março Lilás, Dalva estava fazendo um comentário extremamente interessante. A ausência do parceiro no acompanhamento da companheira, né? E isso, acho que, de certa maneira, essa ausência ela tem reflexo tanto na questão da culpa com ele, como também na questão, eu acho que o machismo ele não é solidário muito com a mulher. Infelizmente, a mulher é solidária com a mulher, mas o homem não. E o que é que você vê nesse aspecto com relação ao dia a dia do acompanhamento e a importância da presença do homem? Eu acho que não só a família, né, mas aí entra o parceiro como um grande aliado, né? É um companheiro ali. Se ele foi o causador ou não, né? Mas eu tenho que dizer que eu estou ali. Né? E é fundamental para a mulher. É fundamental. Por outro lado, ela quer ser acolhida. Né? Mas eu tenho certeza que se o companheiro tivesse mais próximo, né, seria bem mais feliz nessa conduta, né? Porque a terapêutica não é fácil, né? Principalmente quando a gente trabalha com terapias sistêmicas envolvidas com radioterapia, por mais que você hoje inovando a radioterapia de uma forma para diminuir os efeitos, né, colaterais de uma radioterapia, de uma braquiterapia, que hoje já tem as braquiterapias 3D, com a intenção exatamente de diminuir isso, né? Os resultados são muito parecidos, porém os efeitos colaterais são menores. Então, a gente já está começando a trabalhar assim, existe uma radioterapia, os estudos dizem exatamente o que muda. Muda uma radioterapia com maior qualidade. E a maior qualidade é aquela que não é que diga que traga resultados muito mais superiores, mas que tenha uma qualidade de vida e efeitos colaterais bem melhores. Tratando-se de efeitos colaterais, quais são os mais frequentes? A gente praticamente vai se deter à radioterapia, porque é onde tem a estenose, né? Uma das coisas bem fortes que a gente se depara. A estenose é o quê? O estreitamento do canal. O estreitamento do né? canal, isso. E ele passa por uma dimensão menor. Mas, e com relação à relação sexual, como é que fica? Sim. Por isso que durante a terapêutica, para quem tem parceiros, né, elas são estimuladas para isso. Só que, na prática, o que a gente vê é o medo, porque foi descoberto, às vezes, um sangramento durante o ato sexual. Né? Então, muitas vezes ela relaciona o ato à persistência ou agravamento do sem dúvida. A outra coisa que a gente vai falar também a gente vê que existe uma incidência em pacientes jovens. E a terapêutica que a gente vai escolher, infelizmente, pelo estadiamento, é de se fazer radioquimioterapia, aonde a ideia de ser mãe, a ideia fazendo radioquímio, não. Aí você diz assim, mas quando que você propõe algo para manter fertilidade? A única opção que nós temos é no diagnóstico precoce. Porque aí no diagnóstico precoce, você tem aquela chance de você dizer assim, você vai para a cirurgia, mas eu vou salvar aqui o seu ovário para te dar uma condição hormonal melhor. Por isso que os pacientes, após a terapêutica, sem dúvida, eles precisam ser manejados pelo ginecologista. Eu sempre digo, precisa ter um ginecologista para dizer que é seu. Que é chamar de seu. Que é chamar seu. Eu digo na pediatria, um pediatra para chamar de seu. Exatamente. Então, na ginecologista porque que acompanha, que conhece, que tem uma sintomatologia, né? De ressecamento vaginal, né? E tem solução para essa. Sem dúvida. Agora, a questão da fertilidade,
No caso, por exemplo, teria a opção de congelamento dos óvulos, eventualmente, para utilização posterior para algum doador, alguma receptora? Sim, eu acho que isso é possível. Hoje em dia, a gente já pode pensar nisso. A gente tem pensado muito nisso. Em várias esferas, né? Sim. Não só no câncer, na síndrome de ovário policístico, na endometriose. Elas estão pensando realmente. E até no dia a dia, não quero ter filho agora, não sei quando vou querer. Postergar. Vou ver como é que está aqui minha reserva ovariana, vou escolher meus óvulos, vou congelar e no momento que eu quiser. Então, isso tem sido cada vez mais presente. Infecções urinárias são frequentes também. Com consequência. Também. Né? Aí a gente tem uma coisa fácil de ser entendível, né? Porque na frente tem bexiga, atrás temos reto. Então, a gente vai falar sobre cistite e a gente vai falar sobre retite, colite, que tem muito de pacientes chegando com sangramento. Aí a gente pensa, não, opa, sangramento vaginal? Não, doutora, é quando eu evacuo. Então, a gente fala assim, Então, a gente já pede ali uma avaliação e a gente não proctológica, e aí se diagnostica fácil uma retite actínica. Né? Olha isso. E o tratamento? O tratamento sempre é pensando em deixar, né, as fezes mais fáceis de passar. Né? Às vezes são colocados medicamentos tópicos, como uma colite focal, né? E eles respondem bem. Além disso, que outros cuidados a paciente que está em tratamento, seja alimentação, seja algum aspecto local, que ela deve manter para estar atenta a alguma eventualidade? A gente pensa, né? Vamos ver infecções urinárias, né? As cistites, mais precisamente, então uma digestão maior de líquido, mais uma dieta rica em fibras, mais laxativas, né? Eu, como trabalho muito no SUS também, e meus pacientes adoram dizer que comida que é boa é comida grosseira, é comida robusta. Isso é difícil para você colocar de substância. Né? E muitas vezes tem um aspecto que assim, me preocupa muito, é a questão da qualidade alimentar em relação a baixa proteínas. Sem dúvida. Que é um momento que ela precisa talvez mais de proteínas. E a base da alimentação é muito açúcar, né? Sim. Muita massa. E isso, infelizmente, não favorece de maneira alguma. Não. Eu acho que esse acompanhamento nutricional, outra coisa, a atividade física. A atividade física é necessária. Ela é preventiva, ela é terapêutica também. Sim. Toda aquela parte de ansiedade, de depressão, porque a mulher fica meio depressiva diante de uma notícia dessa, né? Então, esse negócio de ficar estagnada não é bom. Nunca foi bom. Tem que se movimentar mesmo. Então, tudo bem direcionado, na medida do que ela vença algumas limitações. Exatamente. Acho muito bem dirigindo isso. Acho que tem que fazer parte do manejo de uma paciente oncológica. Esse acompanhamento psicológico é muito importante, né? Porque também no dia a dia eles não veem na prática então, vamos resolver em família. Mas não, precisa desabafar, precisa dizer. Precisa de alguém confidente. A gente está vendo hoje uma mudança muito grande em termos de tecnológicos, de avanço em terapêutica, e do ponto de vista do câncer do colo, o que é que vem por aí? O que é que a gente já tem hoje? Olha, hoje, nas lesões pré-cancerosas, né, e cancerosas, mas em estadios mais breves, o que é que a gente tem? A gente tem uma estratificação de risco. Com essa genotipagem, você tem condição de saber quem é que vai merecer uma atenção maior, daqui não precisa dessa atenção toda. Ou seja, o governo até pensou que fosse gastar muito com esse novo rastreamento, mas, na verdade, o espaçamento entre uma prevenção e outra vai possibilitar que ele gaste até menos, talvez. Porque o gasto com a paciente com câncer, eu acho que é extremamente maior do que o gasto de exames preventivos para isso.
Então, você vai ter estratificações de risco através do tipo de HPV. Você vai ter uma paciente que vai ter mais ou não probabilidade de desenvolver um câncer. E isso já vai mudar tudo no rastreamento. E como eles estão tentando aderir cada vez mais a técnicas mais modernas e mais práticas, quando a Alvinha falou 90% da população identificada com lesão tratada, significa métodos de tratamento mais eficazes e mais práticos. Então, hoje a gente tem a cirurgia de alta frequência, que você faz ambulatorialmente. Um cone, você não precisa mais internar o paciente, sedar o paciente, você faz com botões anestésicos locais em ambiente ambulatorial. Isso trouxe uma praticidade muito grande para o tratamento dessas pessoas que não têm um acesso fácil à saúde, por exemplo. Né? E eles preconizam o ver e tratar. Se você tem HPV 18, 16, que são os mais prevalentes e os mais oncogênicos, né? E você tem uma lesão já do colo ali, você não vai mais pedir para aquela paciente voltar depois para biopsiar, para tratar. Você trata ali aquela lesão. Eu acredito que é a chamada medicina de precisão. Exato. Que você tem um suporte mais centrado no perfil da lesão e do paciente, né? Exatamente. E eles estão querendo isso mesmo, é uma medicina personalizada. Cada paciente é um paciente diferente. Então, merece uma abordagem diferente também. E aí eu posso falar só mais um pouquinho sobre, nesse contexto de pesquisa translacional, que nada mais estão buscando o quê? Análise de genes, para busca de biomarcadores, e a gente saber quem realmente, de fato, poderá se beneficiar com radioquimioterapia. Né? Hoje, o que a gente tem nos tratamentos localmente avançados é a possibilidade de ter aquele paciente, de se fazer uma quimioterapia neoadjuvante, que é como a gente faz em câncer de mama, buscando posteriormente fazer quimio e radioterapia. Mas deixando um campo mais favorável, mais enxuto, para uma eficácia maior de um campo de radioterapia. Né? Então, tentando buscar isso. E isso já tem protocolo, inclusive para ser publicado, mas isso com impacto de sobrevida, que é o interlace, que é um dos esquemas. E de qualidade de vida. E de qualidade de vida também. Porque a partir do momento que você diz que aquele estudo aumenta a sobrevida livre de doença, aumenta a sobrevida global do paciente, é uma perspectiva muito forte, muito grande, quando a gente está trabalhando com câncer de colo de útero localmente avançado. Né? E aí, falando das inovações, a gente vai falar, porque assim, quando a gente pega vírus, né, e imunotolerância, vem uma terapia aí, imunoterapia. Sim, Estudos temos aí, não ainda, agora recentemente aprovado, agora em janeiro, pelo FDA, para pacientes estadio 3, 4, eles não foram aprovados para 1, 2, mas 3, 4, com a imunoterapia, junto com a quimio e imunoterapia, né? Mas se a gente for ver assim, os estudos são interessantes, mas os custos são muito altos. Elevados. A imunoterapia restringe um pouco. Sem dúvida. Talvez por isso a seleção mais direcionada para aqueles que tenham talvez uma melhor resposta. Sim. Além disso, tem mais alguma coisa que possa ser de avanço, como o diagnóstico, né? A facilidade do diagnóstico, isso é uma coisa muito boa, mas em termos de tratamento, tem mais algum avanço nesse aspecto? Eu acho que praticamente a gente pode pensar nisso até agora. Eu acho que a gente precisa de mais, né? Mas onde a gente poderá ganhar muito mais é precocidade. Voltamos na OMS. A OMS diz que 30% a 50% de câncer são preveníveis. Essa é uma patologia que eu, particularmente, como oncologista clínica, não gosto muito de falar. Porque a gente precisava não falar mais sobre câncer de colo de útero. Né? E estamos há décadas. Né? Rodando em círculos. Exato. Agora,
uma coisa que, assim, veja bem, a gente tem uma questão que é a acessibilidade ao sistema. E às vezes me preocupa essa acessibilidade, principalmente em locais mais distantes, que não tem uma rede de apoio adequada. De que forma um paciente poderia ser encaminhado de forma mais célere para o tratamento mais rápido? Há a necessidade de conscientizar sociedades científicas, há a necessidade de se conscientizar profissionais de saúde, fazer educação continuada para que eles cheguem aos locais de menos acesso. Ou seja, que quem está lá na ponta tem um olhar, uma sensibilidade maior para pensar e diagnosticar. Com certeza. Então a gente precisa trabalhar nesse sentido, né? Sim, de educação. Sim. Muito bom essa percepção, porque de fato, muitas vezes, hoje a gente vê com relativamente frequência o atendimento na área de pediatria, na área de ginecologia obstetra, renegado ao segundo plano para quem está lá e é recém-formado, às vezes não tem a expertise, não tem o conhecimento, não tem a pegada daquelas pessoas que já, de alguma forma, têm um conhecimento maior. Sim. Então, seria importante tanto o município como o Estado investir em pessoas. Em pessoas, sem dúvida, sem dúvida. E alinhar a cobrança. Tipo, eu tenho aquelas pacientes de risco, né? Eu faço um mapeamento, pelo menos eu acho que como gestora deveria ser assim, né? Eu faço um mapeamento da minha cidade, as mulheres de alto risco, e onde elas estão. Era para ter vindo aqui para coletar. Não veio, pega lá, busca ativa. É assim, entendeu? Que a gente vai tentar mudar esse contexto. Além, logicamente, sem dúvida, da vacina, né? Porque um dia eu estava tentando dizer assim, se fosse algo lá em cima, eu botava a vacina na Bolsa Família. Sabe assim? Vinculada. Não tem assim, você tem que apresentar o PNI, o Programa Nacional de Imunização do seu filho. Eu digo mais, quando você se candidatar, eu voto em você. Então. Mas, veja bem, é um tema sério e o que falta? A vacina está aí. O que falta? As pessoas precisando dela estão aí. E quem é gestor, principalmente secretário de saúde, é importante entender que prevenir sai bem mais barato do que tratar. Sem dúvida. Entendeu? Quer sobrar dinheiro no município? Invista em prevenção. Isso, não é isso? Isso. E o que falta é informação mesmo. E outra. É interessante essa sua fala. É um paradoxo. A gente vive num mundo onde é permeado de informações, mas a informação não se traduz em resultados benéficos para a população. É isso exatamente. Tiraram as vacinas das escolas. Eu achei isso muito ruim. Eu achei isso passos para trás. Retrocesso. Um retrocesso. Na escola é o local onde o alvo da vacinação está, que são meninos e meninas de 9 até os 14 anos de idade. Então, os pais estariam ali próximos, poderiam ser conscientizados desse benefício também e autorizar os filhos à imunização. E isso deixou de ser feito. Então, houve uma queda muito grande na quantidade de meninos e meninas vacinados em nosso país. Outro detalhe que eu queria falar, que eu queria ver a opinião, inclusive, de Vanúzia, e que antigamente eu não estimulava tanto, mas hoje eu tenho individualizado casos, né, de pacientes, principalmente jovens, com câncer de colo, que termina o tratamento e que eu acompanho. Hoje eu estou individualizando de se fazer a vacina. Coisas que antigamente você só trabalha de vacina com prevenção, né? Que é para prevenção, sem dúvida, mas eu tenho individualizado aquelas pacientes que tiveram de a gente buscar fazer. E dá um recado também, né? Sim.
Educativo. Educativo. E sabe, Dalvinha, que a gente tem trabalho já mostrando que, independente dela já ter sido tratada ou não de lesão, o sistema imune dela se torna responsível e capaz de reconhecer o vírus em exposições seguintes ao vírus. Então é vantajoso demais. Eu ficaria conversando com vocês ad eterno, mas eu gostaria que, infelizmente, a gente tem que encerrar. Eu queria uma mensagem de cada uma para aquela paciente nesse mês tão importante para a gente cuidar da prevenção. Acho que a prevenção é uma demonstração de cuidado consigo mesmo, de amor próprio. Então, a mulher já conseguiu construir muita coisa, mas parece que reconheceu o seu valor. Muitas ainda não conseguiram isso. E está na hora de conseguir, e esse é o primeiro passo. Se previna. Previna-se do prevenível, de doenças que são preveníveis. E você bem falou, achei muito bonito, mostre atitudes de amor. Vacine seu filho, sua filha, de 9 a 14 anos de idade. Vacina gratuita na rede pública e extremamente eficaz. Ok. Dalva? Acho que eu poderia dizer 3 pilares importantes. Esse mês é um mês de conscientização, né? E a gente sabe que a prevenção, o diagnóstico precoce, é como a gente pode falar a cura desses pacientes. Então, educação, vacinação e amor próprio. Eu acho que são os 3 pilares importantes. Em nome do CM, eu só tenho a agradecer e parabenizar a explanação de vocês. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada.